Muito bem, parente, continuando a nossa viagem, né, na história de Manaus, nós estamos aqui na Praça Dom Pedro II e a gente já começou trazendo para vocês a informação de que aqui nessa praça, no passado, foi um cemitério indígena. Inclusive, a gente já mostrou para vocês os diversos pontos que aqui, né, na nossa praça, tem uns círculos pretos onde foram encontrados as urnas funerárias dos antigos indígenas. Uma curiosidade bastante legal aqui dessa praça também é que esse jardim ele está em formato de jardim orgânico, que é muito característico da Europa, né? Porque Manaus, naquela época, né, os grandes barões da borracha, eles queriam transformar esse local numa Paris dos trópicos, né? E esse jardim, né, os diversos jardins que estão espalhados aqui na praça, eles têm esse formato de ser um jardim orgânico. Aqui também a gente tem esse porte que tem um apelido de Cajado de São José. Uma coisa interessante é que lá no passado existia um trabalho chamado de acendedor de lampião. E esse profissional, ele passava aqui nessa parte da cidade e aqui ele baixava, né, essa estrutura para que ele pudesse acender o lampião e depois ele levantava novamente, né? Esse profissional não só existiu aqui na cidade de Manaus, mas também em São Paulo, né? O famoso acendedor de lampião, parente. Foi um trabalho muito importante logo no início, porque esses portes aqui funcionavam à base do lampião. E esse jardim aqui é um jardim orgânico que é típico dos países europeus. E aqui na nossa capital do estado do Amazonas também a gente tem essa oportunidade de prestigiar aqui na Praça Dom Pedro II, né, esse tipo de jardim. E olha, essa praça aqui tem muita história para contar, né? Ela que foi também no passado uma praça que era chamada de Praça do Pelourinho. É isso mesmo. Os escravos fugitivos, escravos que cometiam alguma irregularidade, eles eram castigados aqui nesse local. Inclusive, o dia era no domingo. Isso porque, segundo alguns populares e alguns historiadores desse local, o trabalho funcionava de segunda a sábado. Então, quando era no domingo, que os barões vinham, né, para passear e também para curtir a missa aqui próximo, né, na igreja, era o momento em que esses escravos eles eram amarrados e eles eram, né, castigados aqui no tronco do Pelourinho. Muito bem, muita história para contar aqui nessa praça e esse é o nosso programa Sábado Cultural com o DJ Adriano Comendador aqui diretamente da Praça Dom Pedro II, parente. E hoje, olha, a gente ainda vai mostrar para vocês, né, o coreto da praça, né, a fonte das musas e você vai ficar sabendo dessa e de outras curiosidades dessa praça icônica aqui de Manaus. E ainda hoje você vai saber onde que tudo começou, aonde foi construído o Forte de São José da Barra do Rio Negro, parente. Vem conosco, DJ Adriano Comendador e o seu Sábado Cultural diretamente aqui da Praça Dom Pedro II. Hoje a gente fazendo o nosso programa externo e eu te convido a estar com a gente para que você possa saber um pouco mais das curiosidades dessa praça aqui, que é a primeira praça de Manaus, que foi no passado há mais de 1000 anos, um cemitério indígena.